Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Você é uma pessoa que às vezes se sente paralisada, congelada por causa da ansiedade? Se a resposta for sim, continua aqui nesse vídeo. Oi pessoa linda, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Naira, eu sou professora e psicóloga e eu sou apaixonada por ensinar as pessoas a verem a ansiedade de uma forma diferente. Como algo angustiante? Sim, com certeza, mas também como algo que te motiva a sair de onde você está e alcançar os seus sonhos. Você quer saber um pouquinho mais? Continua então nesse vídeo. Você já se sentiu paralisado, congelado frente a alguma situação? Eu falo sempre de exemplos relacionados à sala de aula, né, com estudantes, porque é o que eu mais tenho vivência. E eu lembro uma vez, quando eu estava ainda no primeiro ano do ensino médio, há muitos e muitos anos atrás, e eu tinha recém mudado de colégio. E nesse novo colégio, o professor de química deu um trabalho e pediu pra gente apresentar. Como eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de chegar, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa. E ali, quase no final da apresentação, eu comecei a ter uma crise, mas não é uma crise de choro não, é uma crise de riso. Eu não consegui mais apresentar, eu ficava rindo e não conseguia parar. Ainda bem que o professor, ele foi muito querido, ele entendeu, ele viu assim, que não era uma coisa que eu queria, né? Era uma coisa que aconteceu devido ao nervosismo. E existem outros sintomas. Tem gente que quando vai fazer uma prova, né, ou tem que apresentar um trabalho, a pessoa soa muito, a pessoa tem até dor de barriga, né? E às vezes, né, a ansiedade é tão grande que dá aquele branco, né? Já te deu aquele branco? É um branco tão grande, tão forte, que se a pessoa chegar do seu lado e perguntar qual o seu nome, você vai se assustar e nem vai lembrar. Ou quando você vai fazer uma prova também, isso acontecia comigo, né? Quando eu ia fazer principalmente vestibular, assim, prova no ensino médio, a minha mão começava a suar tanto que ela começava a escorrer na caneta. Então, escorregar, não escorrer. Errou! Né, a minha mão escorregava ali na caneta e eu não conseguia daí escrever, né? Eu tinha que ficar toda hora passando a mão assim pra conseguir responder a prova, né? Isso me deixava muito nervosa porque eu via o tempo passando, indo e eu não conseguia terminar. E eu geralmente era uma das últimas a terminar as provas. E pensando em tudo isso, né, eu resolvi aqui compartilhar com vocês 4 dicas para quando você for fazer uma prova. Primeiro eu vou falar, na verdade não é uma dica, mas é um princípio. Uau! É que você precisa se organizar. Isso te ajuda muito, tá? Eu não sou uma pessoa muito organizada, né? Mas com relação aos estudos, né? Com relação às coisas que eu tenho que fazer de preparação de aula, eu tento, né? Então, assim, eu tenho esse tanto de coisas para estudar, esse tanto de coisas para fazer e esse tanto de dias. Eu não sou boa em matemática, mas eu tento dividir, porque essa organização, esse planejamento ajuda muito. Recentemente, esse ano, eu tive que fazer um trabalho do doutorado. Então, eu tinha que escrever um artigo e faltava ali um período de tempo não muito longo para eu entregar o trabalho e eu ainda não tinha começado. E aquilo foi me dando um certo desespero. Aí eu parei, respirei, pensei e falei, tá, eu não vou conseguir sentar e escrever 10 páginas de uma vez, eu vou me desesperar. Então o que que eu fiz? Eu sentei um dia e eu calculei quantas páginas eu escreveria em 1h30, que era o tempo que eu tinha todos os dias de segunda a sexta para escrever. Então eu consegui escrever no total de 1 página, não é muito, mas é o que eu consegui. Eu consegui escrever então 1 página em 1h30. Então a partir dali eu fiz cálculos mirabolantes
né, com a minha super matemática básica e vi que eu conseguiria escrever aquele artigo em mais ou menos 15 dias, né? E eu tinha ali uns 16 dias para entregar. Então eu falei, olha, eu vou escrever uma página, 1h30 cada dia. E foi isso que eu fiz. E eu consegui entregar o trabalho, né? Então assim, o que me causava angústia anteriormente parou. Porque eu consegui me organizar, eu consegui visualizar um plano ali na minha frente de algo que era possível. Tá? Eu sabia que eu não ia conseguir escrever 10 páginas em 1h30. Eu sabia que eu não ia conseguir escrever 10 páginas em um dia. Porque sim, senhoras e senhores, sou uma pessoa que escreve devagar. Então, dentro daquilo que eram minhas limitações e dentro daquilo que eu conseguia, eu planejei. Então, isso é fundamental. Você tem que considerar as suas limitações, o que você consegue, fazer uma testagem, ver se dá certo e aí colocar em prática. Aí sempre ia adaptando, né? Eu resolvi que sábado e domingo eu não escreveria, né? Caso fosse uma emergência, eu precisaria talvez incluir o domingo também, tá? Sábado não, nunca. E por isso é tão importante ter esse planejamento, que não é uma dica, é um princípio. E agora sim, vamos às dicas. Sim, tá bem melhor. Dica número 1. Você precisa entender que a ansiedade, ela é uma resposta biológica do seu organismo. Então, se você tem uma prova, se tem uma entrevista de emprego, tem que apresentar um trabalho, o seu corpo vai responder de uma forma diferente, porque é uma situação que você não está habituado. Então, respeitar isso do seu organismo também e entender isso é o passo. Vou me refrescar, na escaldante me deitar, um bronzeado lindo pegar. Gente, dica número 2, muito importante também. Você precisa cuidar ali do seu corpo, né? E eu só não falo, só não digo minutos antes, assim, de fazer a prova, não. Você tem que ter um estilo de vida saudável, se você vai fazer concurso, se você vai prestar vestibular, fazer provas na faculdade, enfim. Você tem que se alimentar bem, fazer exercícios físicos, tomar bastante água, para que o seu corpo consiga receber essas respostas biológicas de forma mais tranquila. E que você, estando fisicamente bem, consiga também trabalhar o seu psicológico. Dica número 3, é importante também, talvez, você aprender alguns exercícios de respiração, né? Tem gente que não acredita muito, né, nessa parte de respiração, mas é comprovado cientificamente, né? O oxigênio vai para o seu cérebro, ele ajuda o raciocínio, oxigena o cérebro, então é importante você aprender, né? Faça alguns que encaixem com você, com o que você gosta, que você se acostume, que você lembre também. Isso ajuda também a você diminuir ali as respostas biológicas do seu organismo e ficar mais tranquilo. Tá brincando comigo? Eu tô ótimo! Dica número 4. Às vezes você já fez, né, as outras 3, já tá ok, mas ainda ali a sua cabeça, seus pensamentos, seus sentimentos ainda estão ali, né, te dando aquela ansiedade. E quando isso acontecer, eu quero que você se faça a seguinte pergunta: existe evidência de que algo ruim vai acontecer? Ou é eu que estou me dizendo? Isso é uma coisa para você pensar. E você pode também trabalhar com a sua insegurança. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica, né, ansioso, nervoso frente a uma prova, apresentação de trabalho, né, uma matéria na faculdade, enfim, porque a gente começa a falar: eu não sou bom, eu não sei, eu não consigo. E isso faz com que a gente fique ansioso também. Então você tem que primeiro reconhecer aquilo que você realmente sabe. Você tem que ver quais são as evidências e quais são as suas possibilidades.
Eu, por exemplo, sou uma péssima aluna de matemática. Eu não sei, eu não consigo. Não é que eu não consigo, eu não quero me dedicar a isso, porque não me agrada. Negando as aparências, disfarçando as evidências. É importante entender também que nós sempre vamos ter as nossas limitações. A minha, com certeza, é matemática. Mas você também tem as suas habilidades, as coisas que você é bom. Então, tenho medo de apresentar trabalho em público? Que tal fazer um curso de oratória? Existem tantos cursos gratuitos, por exemplo, na internet. E aí você começa a analisar não mais aquilo que você não sabe, mas você começa a analisar aquilo que você pode ser, aquilo que você pode melhorar, pode crescer, pode aprender. Também é bom sempre considerar que existe a possibilidade de tirarmos uma nota baixa na prova, de não irmos muito bem em determinada matéria, de acontecer uma reprovação. Eu, por exemplo, reprovei 3 vezes quando fui fazer a carteira de motorista. Sim, senhoras e senhores, reprovei. Isso acontece, eu tinha muitas limitações e talvez ainda até tenho para dirigir, mas isso não quer dizer que me paralisou, até um certo tempo me paralisou sim, mas depois eu falei, não, eu preciso dirigir, eu preciso conseguir, e fui devagar, no meu tempo, no meu caminho, consegui. Hoje eu dirijo, não muito bem, segundo algumas pessoas, mas existe sempre espaço para melhoria contínua. Isso é o que eu tenho para falar para você hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para mais dicas como essa e também compartilha esse vídeo com outras pessoas. Às vezes seu amigo, conhecido, pode estar com alguma dificuldade relacionada à ansiedade, provas, esse congelamento. Então compartilha, outras pessoas podem se beneficiar também dessas informações. Beijos de luz, tchau, tchau!